Diz assim a palavra do Senhor a nós, escrito pelo apóstolo Paulo: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e desejar que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade e em toda sabedoria e em entendimento espiritual, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então fortalecei-vos com todo o poder, segundo a sua força gloriosa, em toda a paciência, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou, nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue e também o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, Jesus, todas as coisas foram criadas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam elas tronos, dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração mais uma vez na sua presença, Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo, a tratar o nosso coração, a nos instruir, a nos exortar, a nos edificar, a nos consolar. Fique à vontade, levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero continuar o que a gente vem de uma série de semanas de ministrações. Se você ouvir as pregações domingo passado, retrasado, você vai ver que é tudo continuação. Aquilo que Deus vem acrescentando no nosso coração, e a gente vai colocando isso no papel. Eu gosto muito de escrever aquilo que Deus vai ministrando no meu coração. E nós falamos sobre isso no discipulado, e eu quero compartilhar com você aqui também, nessa noite. Quero falar sobre a diferença do reino de Deus e do império. Porque a nossa responsabilidade é expressar o reino de Deus na terra. O nosso chamado é expressar Deus na nossa forma de existência. Mas nós só vamos revelar Deus na nossa forma de existência se for de forma sobrenatural. O que é um sobrenatural? É uma coisa acima do natural. Está sobre o natural. Então eu vou melhorar. Nós só podemos louvar a Deus na nossa forma natural, de maneira existencial. Nós podemos louvar, mas nós só podemos glorificar a Deus de forma sobrenatural, de vivência. Eu estou falando na prática da vida. Então, quando você entende, por exemplo, os processos, que para você ser vinho, primeiro você vai ter que ser pisado, isso é o processo. Que para ser pão, primeiro você vai ter que ser moído, isso é o processo. Que para ser azeite, primeiro a azeitona precisa passar pela prensa, são processos. Então a gente vê isso se revelando em Cristo, porque quando eu olho para Jesus, e a Bíblia diz que até Jesus aprendeu a obediência através daquilo que padeceu, nós olhamos para Jesus e vemos o amor do Pai,
que se revela no Filho, na multiforme revelação do Filho de Deus, uma graça de Deus que foi materializada, que deu visibilidade ao amor do Pai através da manifestação do Filho. Então aquilo que nos ensina, aquilo que nos orienta a viver em comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, é revelado através da pessoa de Jesus. E uma das pautas repetitivas do apóstolo Paulo era que as pessoas tivessem uma mentalidade transformada. A gente vai ver isso no versículo 9, quando ele diz assim, não cessamos de orar por vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que vocês sejam cheios de toda sabedoria e de todo entendimento espiritual. E aqui ele está falando sobre sabedoria e revelação. Então, não é conhecimento do ponto de vista humano, é conhecimento do ponto de vista da revelação espiritual. E isso só acontece e é absorvido no nosso homem interior, não no homem exterior. O homem interior, ele recebe esse processo transformador, onde há uma mudança de natureza na sua vida. Por isso que a palavra de Deus, ela não é para mudar o seu comportamento, mas é para transformar a nossa consciência e também a nossa natureza. A palavra de Deus, ela nos ensina a respeito de quem nós somos como filhos de Deus. A palavra de Deus não é amuleto, a palavra de Deus não é para você ficar com a Bíblia aberta lá na sua estante. A palavra de Deus também não é para você ficar lançando sorte, falar assim, vamos ver o que Deus quer falar comigo. Quem já fez isso? Você pega a Bíblia, fecha o olhinho, conta até 3, 1, 2, 3 e abre a Bíblia. Aí você olha lá, aí cai lá no Jeremias. Espada do Senhor. Quando não cai lá em Eclesiastes, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Aí você olha aquilo e você fala assim, fecha a Bíblia. Eu acho que eu não orei direito, Jesus. Não, eu vou orar de novo. Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Enquanto você não abre a Bíblia e não cai lá, eu irei adiante de ti, eu quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Não, agora Deus está falando. É isso aí, confirmação. Então a palavra de Deus não é amuleto, não é para lançar sorte. A palavra de Deus, ela nos ensina a respeito de quem nós somos, a nossa origem. Ela é para resolver a questão da sua identidade. Ela revela, ilumina o meu entendimento, transforma a minha natureza, para que eu possa andar de maneira digna, conforme o texto. Olha o versículo 10. Para que vocês possam andar de maneira digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com a força da glória de Deus. É isso aqui. Não é a força do poder, não. É a força da sua glória. A gente acha que é poder. O poder que vai dar força para a glória. Não é. Qual que é a diferença? Para se encher da glória de Deus, o Filho de Deus, que é Jesus, teve que se esvaziar do poder, porque sendo Deus, o Todo-Poderoso, não teve por usurpação ser igual a Deus, embora ele era Deus. Antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, se entregou, foi até a morte, e a morte de cruz. Ele se esvaziou do poder, para que então ele possa viver a revelação da glória. Jesus no Getsêmani, em João capítulo 12, versículo 27, quando ele ora antes de ir para a cruz,
Ele está falando com o Pai e está dizendo assim no versículo 27: a minha alma está perturbada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Ele está falando da crucificação que estava próxima. Salva-me desta hora, mas foi para essa hora que eu vim. Então ele ora dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu, a voz do Pai veio do céu e disse: já o tenho glorificado e novamente o glorificarei. Como que aconteceu essa glorificação aqui? Cruz. Então aprenda um princípio: nós não somos transformados de poder, nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3, versículo 18: todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Então somos transformados de glória em glória. No que? Na mesma imagem. Que imagem? A imagem do Cristo, a imagem daquele que foi crucificado em favor da humanidade. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então tudo isso aqui vai acontecer em meio a um processo de esvaziamento do meu eu. Isso é reino de Deus. O poder da minha vontade, a minha justiça própria, que também é um tipo de poder. Eu preciso me esvaziar para que eu possa ser transformado na mesma imagem. A imagem de quem? De quem se esvaziou a si mesmo até a morte. Como está escrito em 2 Coríntios 12, 7, Paulo escreve: para que eu não me exaltasse mediante as abundâncias de revelações, foi-me dado um espinho da carne, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Então por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que se afastasse de mim. Sabe qual foi a palavra de Deus para ele? Versículo 9: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque a minha força, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vou repetir: a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto eu tenho prazer nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, e por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí que sou forte. Você percebe que é justamente nesse processo, onde a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza do homem, é que você e eu conhecemos a glória de Deus. Você conhece a glória de Deus quando na sua fraqueza a força de Deus é aperfeiçoada. A religião sempre ensinou você olhar para Deus como uma fonte de poder. Sim ou não? Não. Está desempregado? Não. Tem alguma coisa errada aí. Deus não está na sua vida, porque você deve estar alguma coisa errada. Vai ver que não é dizimista, né? Está enfermo, está doente? Confessa o seu pecado. Não era isso que os amigos de Jó faziam? Aquela turma não conhecia nada sobre Deus, inclusive o Jó. O Jó não conhecia. Ele o conhecia de ouvir falar. Então ele passou por um processo para conhecer. Mas os amigos de Jó chegavam nele e falavam assim: ô Jó, pede perdão para Deus, porque se você está passando por esse processo de perda, de dor, de sofrimento, de enfermidade, só pode estar em pecado. E a religião sempre ensinou isso. O Deus que realiza pelo poder. Uma vez eu vi
Ele mostrava os carros dos membros. Falava: isso aqui é os carros dos membros. Essa ideia vem da ignorância pagã. Eu vou mostrar para você. Mateus capítulo 6, versículo. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta. Vocês são muito mais valiosos do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode adiantar uma hora que seja de vida? Não, vocês não podem. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem o lírio do campo, eles não trabalham. Nem mesmo Salomão, seu esplendor, se vestiu deles. Deus é assim hoje e amanhã lançada no fogo. Se ele não vestirá vocês melhores, homens de pouca fé? Portanto, não vos preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir. Agora no versículo 32, pois são os pagões que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que você precisa. Sabe o que Jesus está dizendo? Os pagões que correm atrás dessas coisas fazem culto a um Deus em troca de favores, para suprir as suas necessidades circunstanciais. É nisso aqui que muita gente até experimenta o poder de Deus, mas nunca teve uma experiência com a glória de Deus. Porque é apenas através do esmagamento que a azeitona vai se tornar óleo. É apenas através de um moer que nós precisamos ser moídos para nos tornar o trigo que vai gerar pão para a humanidade. É apenas através desse pisar que nós precisamos ser pisados, que a uva vai se tornar vinho que alegra o coração das pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que sofrer como quem sofre e gosta de sofrer, não é masoquismo, não. Eu estou falando como quem está disposto a se tornar uma oferta espontânea, um sacrifício vivo em favor daqueles que não conhecem a Deus. E quando você se dispõe a se tornar oferta espontânea, em sacrifício vivo em favor daqueles que precisam, você está se dispondo sim a ser pisado, está se dispondo sim a ser moído e a ser esmagado. Porque quando eu estou sendo esmagado, pisado e moído, sabe o que eu estou produzindo? Cura. Eu estou produzindo testemunho. Eu estou produzindo unção. Você sabia que o mesmo óleo que é usado para curar o doente é o mesmo óleo que é usado para ungir príncipes e sacerdotes? É sobre esse óleo que revela o testemunho. É sobre esse vinho que produz a comunhão. É sobre esse trigo, esse pão que revela a partilha, que revela a unidade, que produz a comunhão no nosso meio. Então, para eu se tornar o óleo, eu preciso ser esmagado. Para eu me tornar o vinho, eu preciso ser pisado. Para eu me tornar o trigo, o pão, eu preciso ser moído. Onde na fraqueza, no meio desse processo de esmagamento, na fraqueza, a força do Senhor se aperfeiçoa na minha vida. É onde eu estou sendo transformado de glória em glória na mesma imagem. Porque no processo onde eu estou sendo esmagado, pisado e moído, sabe o que está crescendo dentro de mim? Uma consciência de pertencimento de filho de Deus. Por isso que a nossa oferta, depois de passar pela glória de Deus, ela é espontânea. Ela é espontânea. Quem passa pela glória de Deus, a oferta se torna espontânea. Não é mais uma oferta de quem procura merecer alguma coisa. E a religião fez isso muito bem,
principalmente com os crentes, que ofertam em troca de favores, que idolatria. Irmão, a tradução da idolatria não é culto a uma imagem de escultura. A tradução da idolatria é oferecer um culto a um Deus em troca de favores. Porque quando o seu culto revela a troca do favor, quem é o seu Deus? Pensa comigo. É você mesmo. Paulo olha para a igreja Filipenses e diz assim: agora repito com lágrimas, vocês se tornaram inimigos da cruz. Sabe por quê? Porque vocês fizeram do ventre de vocês o Deus de vocês. Por quê? Porque vocês estão em busca de coisas terrenas. Então, quando o nosso culto é em troca de favor, o seu Deus é você mesmo. Essa é a base da origem de toda a idolatria. Inclusive, a base da idolatria já lá na separação. Porque quando o homem se desligou de Deus por causa do pecado, Isaías 59 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando há separação de Deus, o homem se torna um predador, um consumista das relações humanas, um consumista interesseiro em todo ambiente de relacionamento. Tudo que a pessoa faz, ela faz pensando no que ela vai receber. Amizade e relacionamento, tudo baseado numa troca. Assim que o mundo funciona. Mas você não é desse mundo mais. E aí o crente se converte, ele precisa ser transformado, sair dessa mentalidade de império, isso é império, e entrar para uma cultura do reino do Filho do seu amor. Na cultura do reino de Jesus, a entrega é espontânea e voluntária. Por isso que depois que você passa pela glória de Deus, é assim que funciona. Por quê? Porque você comeu do pão vivo. A sua esposa se tornou uma videira frutífera. Seus filhos agora são como broto de oliveira. Você percebe que o pão, o vinho, o azeite está sempre embutido, que são os elementos que representam esse processo. Salmo 128 diz: enquanto o homem traz o pão para casa, a esposa é como uma videira frutífera, e os seus filhos são como broto de oliveira. Aí o versículo 4 do Salmo 128 diz: é assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Porque agora eu tenho parte na verdade que revela o reino de Deus. Porque eu comi desse pão e agora eu sou o pão. Porque eu bebi do cálice e agora eu sou o cálice. Porque agora eu sou coparticipante da natureza de Deus. Está em 2 Pedro 1,4: pelas quais nos são concedidas as suas grandiosíssimas promessas, para que através dela vocês possam se tornar participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da sua concupiscência. Além disso, com toda diligência, acrescentai a virtude à vossa fé, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque em vós, se houver essas coisas com abundância, então vocês deixarão de ser estéreis, infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego, não consegue enxergar de longe, e esqueceu-se daquele que foi purificado pelos seus pecados antigos.
Por isso que onde há comunhão, tem que haver perdão. Onde há comunhão, tem que haver piedade. Tem que haver gentileza fraternal. Tem que haver caridade. Porque foi acrescentado virtude à sua fé. Porque foi acrescentado virtude ao seu conhecimento. Versículo 12, ele diz assim: dando graças ao Pai, que agora nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ser participante dessa herança é ser participante aqui agora das virtudes. Isso não fala de sermos merecedores, porque nós não somos merecedores, mas nós somos dignos. A Bíblia diz que Ele nos fez dignos. Por quê? Por causa do processo que nos transformou em pessoas idôneas. Nós não merecemos, mas porque passamos pelo processo transformador, somos dignos. Versículo 13: então Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção pelo sangue e o perdão dos nossos pecados. Você está entendendo? Ele nos transportou, Ele nos movimentou de uma percepção, de uma cultura de império, é isso que está dizendo, para uma cultura de uma outra percepção, que é a percepção do reino. Então antes eu vivia como um escravo de um império, que cegava o meu entendimento, que o império ele cega, ele escurece a visão das pessoas, ele escraviza, ele subjuga, ele domina. Então eu fui transportado pelo Espírito de Deus, de uma cultura de império, para uma cultura do reino do Filho do seu amor. Isso trouxe para mim agora revelação, compreensão do entendimento sobre o que de fato é o reino do Filho do seu amor. E o diabo, irmãos, ele tem enganado muitos irmãos, muitos de nós, com uma falsa compreensão. Porque o diabo traz uma aparência de verdade. Esse é o papel do diabo, ele é o pai da mentira. E como é que funciona uma mentira? Ela é extraída da verdade. A mentira mais convincente é aquela que é extraída da verdade. Ela é distorcida de uma verdade. Por isso que o diabo é o pai da mentira, porque ele falsifica a verdade. Ele consegue remover da verdade o que é o fundamento da verdade, dando a impressão que a pessoa está na verdade. Vou dar um exemplo prático. O que diz que a verdade é verdade? O que diz que a verdade é verdade? O amor. O amor diz que a verdade é verdade. Efésios 5,15. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, então cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Eu só posso crescer se eu seguir a verdade, mas seguir a verdade em amor. Não basta só a verdade se ela não for acompanhada de amor, porque o amor faz parte da natureza da verdade. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, essa verdade está acompanhada da natureza do amor. Naqueles dias muitos dirão assim: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. E aí eles dirão assim: mas eu preguei no seu nome, mas eu profetizei no seu nome, mas eu curei enfermos no seu nome, nós fizemos sinais, maravilhas no seu nome.
E Jesus vai olhar para aqueles caras e vai dizer assim: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque ainda que você está falando a verdade, fazendo a verdade, cumprindo a verdade, se isso não é feito em amor, a motivação é outra. E se a motivação é outra, é iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É a motivação com que você faz o que faz. Iniquidade, querido, não é apenas o pecado em si. A iniquidade está ligada à motivação. Você pode fazer a coisa certa, se a motivação estiver errada, para Deus é iniquidade. E às vezes a pessoa, pela ignorância, faz a coisa errada com a motivação certa, e Deus recebe, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então a verdade só diz que é verdade, só comprova que é verdade, se ela for acompanhada de amor. E a gente vai ver isso aqui na carta da igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. Foram 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia. E nessa carta da igreja de Éfeso, nós vamos encontrar uma igreja perfeita na sua atividade e na sua doutrina, mas ela tinha um grande problema. Vamos ler o texto. Apocalipse 2:2. O Senhor Jesus diz a essa igreja: eu conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que você não pode sofrer os maus, que colocaste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, sofrestes, tivestes paciência, trabalhaste pelo teu nome, não te cansaste, tendo porém contra ti uma coisa, que deixaste o teu primeiro amor. Olha como vira a chave, irmão. Aí a palavra é totalmente agressiva, há um chamado de arrependimento. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, pois quando não, brevemente eu virei a ti, removerei do seu lugar o seu candeeiro, caso você não se arrependa. Você entendeu o que nós acabamos de ler? Olha o que ele diz para essa igreja: tudo que ela fazia, fazia bem feito. O seu trabalho, a sua paciência, você coloca à prova os falsos apóstolos, vocês revelam as mentiras doutrinárias, enganosas deles, você sofre com paciência pelo meu nome. Não, você trabalha por Jesus sem se cansar. Mas não é por amor. Tudo isso que você faz não é por amor. E se não é por amor, é por mérito, é por vaidade, é por qualquer outra coisa. É por competição, é por ganância, é por aprovação, porque tem gente que faz por aprovação, então uma carência de ser aprovado, de ser reconhecido. E qualquer motivação enrustida no seu coração, se não for o amor, irmão, se não for o amor, é queda, é ladeira abaixo. A palavra de Deus para você é: arrepende-te, volta às primeiras obras. Que primeiras obras? Aquelas que são feitas com amor, porque nós devemos seguir a verdade em amor. Por isso Paulo vai dizer também a Filipenses 2:3: não façam nada por contenda, nem por vanglória, mas tudo que você fizer, faça por humildade, cada um considere o outro superior a você mesmo, não atente para o que é propriamente seu, mas atente para o que é dos outros, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí aquele texto que você já conhece, que eu falo aqui toda hora, porque tem que falar mesmo: sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes se esvaziou e assumiu a forma de servo. Você percebe?
Seu ordem. Aqui revela a nossa motivação. Como é que eu sei que eu estou dentro da motivação certa? Quando eu considero as pessoas à minha volta superior a mim. Quando eu coloco em primeiro lugar os interesses dos outros e não os meus. Está pegando o que eu estou falando aí, irmão? Dá um glória, um aleluia, mistura, sei lá, me ajuda. Recebe. E se você tiver coragem de fazer uma reflexão sobre você e falar, não, eu preciso me converter, eu preciso melhorar, eu preciso me arrepender. Eu estou mostrando para você uma cultura de império e a cultura do reino. Quando o que você faz por interesse, você está dentro da cultura do imperialismo. Uma igreja imperialista, por exemplo, para conseguir que você se mova naquilo que ela quer, ela vai oferecer para você propostas atraentes. Ela vai enganar você. A Bíblia diz que enganando e sendo enganado, assim caminham os falsos profetas, os falsos irmãos. Enganando e sendo enganado. Porque até quem engana é vítima. É vítima de si mesmo. Porque um dia vai prestar conta disso. Então separe isso. O que é império e o que é reino. Eu estou mostrando para você a cultura do reino. E por que às vezes reino é confundido na nossa cabeça evangélica? Às vezes as pessoas estão vivendo a cultura do império e a gente pensa que é reino. Tem muita gente que acha que está vivendo o reino, mas está vivendo o império. Por quê? Porque tem um rei, porque tem um palácio, porque tem uma estrutura, porque tem um código, tem leis, tem regras, então é reino, mas não é. O império, ele é conquistado com poder. O império é conquistado com domínio subjugando. Então nós podemos comparar o império ao Egito, onde tem um faraó. Um faraó que alcança poder na exploração da necessidade das pessoas. Eles percebem na necessidade a oportunidade de estabelecer o poder. Isso é império, isso não é só esquerdismo não, isso é império, irmão. Isso está na natureza do homem, que se aproveita da fragilidade do outro para se estabelecer no poder. E quando a gente olha, eu falo da igreja evangélica no Brasil e no mundo, tem essa filosofia de usar a dor das pessoas, a necessidade das pessoas, a fragilidade das pessoas para se perpetuar no poder, para fazer do homem dependente de uma mão na sua cabeça, que você não pode nem tomar as rédeas da sua vida, porque você vai ter que prestar conta para o teu líder, porque se você fizer qualquer coisa sem aprovação do seu líder, você é um rebelde, que você tem que pedir a bênção do seu líder para tomar qualquer decisão na sua vida. Isso é imperialismo. Eu não sei se você já passou por algum lugar assim. É a proposta da Babilônia isso. Sabe o que acontece em Babilônia? Um culto em nome de Deus, por homens poderosos, que vendo a necessidade e vendo a fragilidade das pessoas, eles exploram a necessidade, vendendo para elas a salvação. Salvação é essa vendida, traduzida em mérito. E aí a Bíblia vai dizer em Efésios 2:8 que nós somos salvos é pela graça, é por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas nós vemos pessoas hoje se gloriando como quem tem e quem pode garantir alguma coisa.
Tem muita gente oferecendo salvação. Claro que existe um preço, claro. Você já viu algum cara bater no peito e falar assim: eu vou comprar sua briga, e se Deus não fizer na sua vida aquilo que nós vamos determinar, eu não sou nada, eu não sou homem de Deus. Já viu? E é claro que ele vai exigir um preço, um sacrifício, um ponto de contato, que é você botar a mão no bolso e colocar no altar alguma coisa bem importante e valiosa, para que através dessa oferta generosa, Deus faça por você aquilo que você tanto precisa. E eu sou o homem de Deus que comprei sua briga e que vou jejuar e orar e vou subir no monte até Deus fazer por você aquilo que você está precisando. Isso é uma máfia. Sabe o que é uma máfia? A máfia vai garantir proteção para você. A máfia vai garantir prosperidade para você. A máfia vai garantir segurança e salvação para você. O que a máfia faz? Primeiro ela fermenta a violência, depois ela promete a proteção. Primeiro ela vai fermentar a violência, vai falar, ó, o devorador, o destruidor, o cortador, o migrador, entendeu? A macumba, a feitiçaria e tudo mais, vem acompanhado de uma série de coisas. Ela vai fermentar a violência e depois ela vai vender para você a proteção. Muitas coisas hoje são feitas em nome de Deus, mas são máfias. Estimulam, fermentam o medo e a necessidade das pessoas, estimulam nelas uma ideia de condenação, depois estimulam nela uma ideia de desespero e depois vendem para as pessoas a solução. E existe um preço. Você terá garantia de salvação desde que você fidelize a sua devoção. Isso que eu estou te apresentando é império. A maioria das pessoas não conseguem discernir o que é um império. Por quê? Porque ele se parece com o reino. Porque tem um cara no trono com uma roupa de rei, tem um cara com um cetro na mão, mas esse cetro não é o cetro da justiça de Deus. Sabe por que Jesus representa o reino do Filho do seu amor? Veja só, na nossa conversão fomos transportados desse império das trevas que nos leva a viver por necessidade, por ganância, por desejo, por vontade, por ostentação. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que não tem nada a ver com isso. O reino de Jesus é um reino de uma oferta voluntária e espontânea. Por isso que a Bíblia diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, esse cara é que vai encontrar a vida eterna. Esse é o representante do reino do Filho do seu amor. Então não tem a ver com conquista, não tem a ver com receber, tem a ver com entregar. Aleluia. Sabe por que Jesus representa o reino do Filho do seu amor? Por causa do cetro da sua justiça. E não é um cetro de poder, porque o seu cetro é um cetro de autoridade. Não é um cetro para subjugar e nem para dominar as pessoas, mas é um cetro de autoridade que ele exerce em favor das pessoas. Isso é justiça. Justiça no reino de Deus não é olho por olho e nem dente por dente. Jesus deixou isso bem claro. Ouviste o que foi dito lá atrás: olho por olho, dente por dente. Não. Não será assim mais entre vocês. Na justiça de Deus revelada através de Jesus, se alguém te fez mal, a sua justiça é fazer o bem para a pessoa que te fez o mal.
justiça. Aí você fala assim, mas isso não é justiça, isso é injustiça. Na cultura do reino do Filho do seu amor, isso é justiça. Esse é o cetro da justiça de Jesus. E essa é a justiça que se manifestou. E eu vou ler para você ver. Romanos 3:21. Agora, quando? Agora, em Cristo, se manifestou uma justiça que provém de Deus, que é independente da lei. Ou seja, lá na lei está escrito olho por olho, dente por dente. Essa aqui se manifestou agora, e ela é independente da lei. Ela testemunha da lei dos profetas, mas ela vai além da lei. Essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para a qual aqueles que o creem não há distinção nenhuma, pois todos pecaram. Ou seja, ele está dizendo, não tem ninguém melhor que ninguém. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória, e aí todos foram justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então Deus o ofereceu como sacrifício, propiação, mediante a fé pelo seu sangue. O que? Demonstrando o que? A sua justiça, através da sua tolerância. Nós havíamos escapado, agora estamos impunes dos nossos pecados anteriores cometidos. Isso aqui é justiça. Este cetro de justiça é uma justificação gratuita. Não é aquela justiça da balança, sabe? O símbolo da justiça. Quem é advogado, tem algum advogado aqui que conhece um pouquinho de justiça? O símbolo da advocacia é uma balança. Na justiça do Filho de Deus, esquece essa balança. Porque nessa justiça não tem balança. É uma justiça que justifica de forma gratuitamente, como um ato de amor, no plano de redimir, de beneficiar aquele que não merece. A Bíblia diz no que nós acabamos de ler, essa é a justiça que provém de Deus e que se manifestou através de Jesus Cristo. Quando ele diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e agora se manifestou uma justiça para o quê? Para redimir todos. Enquanto a filosofia for direito na sua vida, você vai viver a cultura do império. Por isso que você muitas vezes é implacável com as pessoas, porque elas erraram. Você diz, bem feito. São as escolhas que cada um faz. A pessoa escolheu esse caminho, problema dela. Está vendo? É o que ela quis. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que pensar em mim. Você perde totalmente o senso da realidade daquilo que representa o reino do Filho do seu amor. Logo você não cumpre a vocação do seu chamado, porque você nunca vai se tornar um Cristo, um Filho de Deus, alguém que representa esse reino. No imperialismo se promove prosperidade com direito de quem acredita, de quem credibiliza, de quem credibiliza aquela estrutura, credibiliza aquela metodologia, credibiliza aquela regra. Então a pessoa que credibiliza a estrutura com suas determinadas regras, vai garantir o direito da sua salvação. Você está entendendo? Por isso que tem lugar que a pessoa que não segue os rudimentos, ela é proibida de tomar a ceia. Não, o irmão não vai tomar a ceia esse mês,
porque você deu uma escorregadinha que a gente ficou sabendo do seu pecado, e agora vou até expor para a igreja, o irmão fulano de tal está em disciplina, porque o irmão errou, e toda a igreja tem que saber, ele vai ficar longe dos trabalhos, até aí tudo bem, mas ele não vai nem tomar ceia. Como é que alguém pode proibir a ceia de alguém, quando a Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo e come do pão? Porque se essa pessoa, ainda que depois de ter pecado, possa ter se arrependido e se consertado em Jesus Cristo, a ceia é para essa pessoa, porque a ceia representa comunhão. Como é que alguém proíbe o outro da comunhão com Deus? Não, porque o negócio é o seguinte, olha, você não deu o dízimo esse mês, o irmão não vai cear. Irmãos, a minha vovó, ela era daquelas igrejas bem rígidas. Vou falar, Deus e amor. Minha avó era da Deus e amor, a mais rígida que tem. E a minha avó não recebeu a aposentadoria dela por 2 meses. Deu um problema lá, sei lá o que aconteceu. E ela foi exposta perante a igreja por não ter dado o dízimo e proibida de tomar ceia. Agora pensa numa mulher crente. A minha avó chorava em casa, angustiada, porque ela não podia tomar ceia. Ela se sentia fora da comunhão com Deus, indigna. E ela não tinha culpa, coitada, porque ela não recebeu a aposentadoria. A aposentadoria do meu avô que tinha falecido. Ela tinha parte sei lá como que funciona, eu sei que ela não recebeu, não dizimou, foi proibida da comunhão. Isso é império. Porque se você não é dizimista, você não faz parte do corpo da igreja, por isso que você não pode cear. Agora eu te pergunto, o que isso tem a ver com a justiça de Deus? O que isso tem a ver com aquilo que Jesus revelou? Nada. As pessoas começam a achar que o sucesso delas é em função da fé delas. Então, porque a minha vida está dando certo, porque eu sou homem de Deus. Eu estou prosperando financeiramente, porque Deus é comigo. Porque eu tenho muita fé. Sabe por que ela acha isso? Porque a fé nunca foi usada para exercer justiça. A fé sempre foi para exercer o direito. Então, quando a pessoa consegue alguma coisa, ela acha que é uma pessoa de fé. Por isso que existe aquela filosofia, eu creio e tomo posse. E não se usa a fé para promover justiça. A pessoa usa a fé na sua capacidade de acreditar para manter um império. Isso é um pensamento conforme o pensamento desse mundo. É assim que o mundo pensa. Tem muito cristão que não é transformado, sabe por quê? Porque não percebe que continua vivendo conforme o pensamento deste mundo. Está preso a uma cultura de império, pensando que está vivendo o reino. E normalmente quem está acostumado com essa cultura de controle, é muito difícil mudar. Só o mover do Espírito Santo mesmo para transformar esse coração, essa mente cauterizada. Porque o que está construindo é como uma fortaleza no seu entendimento, são ideias de império. Por isso a pessoa acredita em hierarquia, acredita em controle, acredita em merecimento, acredita em direito, acredita em privilégio, acredita em prerrogativa. Ela acredita em coisas que são relacionadas a um império. O coração desses irmãos não se move de misericórdia, de bondade, de longanimidade, nem de paciência. E o versículo 11 diz que segundo a sua força gloriosa, em toda paciência, longanimidade e alegria. São características do reino. É aquilo que nos liberta do império das trevas.
Sabe por que são trevas? Porque está baseado nos seus interesses. Sabe por que são trevas? Porque isso faz de você um manipulador das relações humanas. Sabe por que são trevas? Porque não há amor fraternal nisso. Sabe por que são trevas? Porque isso me leva a viver à base de ostentação e direito. Sabe por que são trevas? Porque isso me escraviza na minha idolatria. No reino, a identidade está pautada no Filho do seu amor, onde nós aprendemos o esvaziamento em favor dos nossos irmãos, onde nós aprendemos a oferta espontânea, sem interesse de retorno. E aí, onde chegar um filho de Deus, o reino de Deus é chegado. Não chega bagunça, não chega divisão, não chega confusão, não chega reclamação, não chega mexerico, não chega. Chega o reino. Porque nós nos tornamos representantes desse reino de Deus, naquilo que nós fomos transformados de glória em glória. Fomos tratados no nosso orgulho. E agora os céus revelam a sua glória. E nós proclamamos as suas virtudes. É o que diz no Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, eu e você, anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, mostra a sua sabedoria, outra noite. Não há linguagem nem fala, aleluia. Deus não precisa de mim, nem de você, para falar do seu poder, mas Deus nos chamou para revelar as suas virtudes. Por isso o céu declara a glória de Deus, e eu e você anunciamos as suas virtudes. Toda a criação foi criada e foi chamada para revelar e para estabelecer o reino de Deus na terra. Eu represento as virtudes de Deus, independente do poder que eu tenha. Você está entendendo? De modo que eu não estou aqui para exibir o poder, mas eu estou aqui para revelar a virtude. De modo que até o poder que eu tenho será usado em favor de revelar a virtude. Por isso que o nosso propósito não é uma escala de poder, mas é uma escala de competência. Eu não estou aqui para prometer para você uma escala de crescimento de poder. Não, você vai subir, que Deus vai te exaltar, vai vir um novo ciclo de exaltação, de não sei o que. Não. Quanto mais você cresce em Deus, mais você se esvazia. Quanto mais maturidade, mais humilhação, mais entrega e sujeição. Sabe por que eu tenho autoridade? Quando eu represento as virtudes, quando eu represento a paciência, quando eu represento a longanimidade, quando eu represento a bondade, o amor, o perdão, o domínio próprio, o bom ânimo, a misericórdia, quando eu represento a gratidão. Então eu estou representando as virtudes e agora eu tenho autoridade. E em todo ambiente, talvez eu não tenha poder para resolver os problemas. Talvez eu não tenha o poder para resolver os problemas das pessoas e nem os meus. Mas eu tenho autoridade para trazer alegria para aquele ambiente, para trazer suporte, para trazer esperança, para trazer paciência, para trazer ânimo. Eu tenho autoridade para ajudar as pessoas a renovar a fé. Porque eu não sou representante de um faraó imperador.
mas eu sou representante do reino do Filho do seu amor. Vocês estão entendendo? Eu não sou representante de quem tem um poder para impor, mas eu sou representante de um pai com amor, que concedeu autoridade aos seus filhos para serem legítimos representantes das suas virtudes. E muitas vezes as pessoas podem olhar para mim, olhar para você e perguntar assim: cadê o Deus de vocês? Onde é que está seu Deus? Porque eu não estou vendo nada acontecer aí. Tipo o que aconteceu com Jesus: tu não és o Cristo? Faz um milagre aí. Foi assim que o diabo tentou Jesus no deserto: prova, quero ver. Tu não és o Filho de Deus? Porque aquilo que muitas vezes vamos viver não representa um poder de Deus. Não. Mas aquilo que nós testemunhamos, evidenciamos, revelamos, comunicamos, transmitimos as virtudes do reino de Deus. É assim, é desta forma que o reino de Deus é estabelecido na terra. Quando a Bíblia diz que os filhos, a terra clama pela manifestação dos filhos, não é a manifestação de poder, não. É a manifestação de virtude. E para isso acontecer, eu preciso ser transformado aqui no meu entendimento. Parar de pensar como império e começar a pensar como o reino de Deus. Paulo escreve em Romanos 12:2: não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados aonde? Na renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque agora, pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês: não pensem de si além do que convém. Você percebe aonde é que está o contexto dessa fala? Renovem o entendimento. Para quê? Para experimentar a agradável, perfeita vontade de Deus. Em seguida ele diz: pela graça que você recebeu de Deus, não pense de você mais do que você deve pensar. Isso é humildade. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, pensar mais no outro. E às vezes as pessoas estão tão oprimidas e frustradas, porque elas estão pensando que estão pensando o reino de Deus, e não estão pensando o reino de Deus, porque você está firmado em parâmetros que definem império, não nas referências de absoluto que definem o reino do Filho do seu amor. Por isso que o nosso desafio é viver todos os dias da nossa vida dentro dos princípios deste reino, onde os filhos de Deus têm a oportunidade de revelar as virtudes de Deus. Aí, no lugar de você emudecer, ficar deprimido, frustrado, traumatizado, você vai olhar para tudo aquilo que se moveu contra você. Você sai da posição de vítima da história e você entra num lugar de processo, onde você entende que tem um propósito a ser cumprido, onde você passa a entender que você nasceu na família que você tinha que nascer. Não tive mãe nem pai. Não, nasci onde eu tinha que nascer, porque a minha história referencia o propósito da manifestação das virtudes do reino de Deus. Então eu vou ser pai para o pai que nunca foi pai para mim. Eu vou ser mãe da mãe que nunca foi mãe para mim. Por quê? Porque eu represento a manifestação das virtudes do reino do Filho do seu amor. Eu estou curado de qualquer trauma, de rejeição, de qualquer coisa, porque eu não sou mais vítima do império.
Não tem mais a ver com o que eu ganho, recebo ou deixo de receber. Porque na mentalidade imperialista eu sou escravo. Por que eu sou um escravo? Porque eu trabalho para comer, eu trabalho para receber de volta. Tudo que eu faço tem um preço. E os imperialistas vão usar a minha ganância para me tornar um escravo. E aí nós vivemos essa bola de neve que vai crescendo numa cultura imperialista, onde os relacionamentos são interesseiros, são utilitários, onde o amor só é eterno enquanto dura, porque no momento em que a outra pessoa não supre mais as suas expectativas, você não ama mais, você parte para outra, e assim vai sendo a sua vida de relacionamento em relacionamento, vai para um, vai para outro, vai para outro e vai para outro. E tem gente que já se acostumou tanto com isso, que já entra num relacionamento só esperando, qualquer hora, qualquer coisa eu vazo de novo. Porque você é utilitarista. A sua relação tem a ver com você, com o que você espera receber. Você olha para o outro com expectativa de quem vai ser o que você acha que merece, que você merece receber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cara, vocês são herdeiros do reino. Aleluia. Romanos 8,17, Paulo diz que nós somos filhos e que nós também somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, contanto que soframos com Ele. Olha aqui, contanto, sabe o que significa essa palavra? Contanto, se caso você sofrer com Ele, olha só, somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, vírgula, contanto que, ou seja, tem uma condição, somente sobre essa condição, qual? Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Que tipo de sofrimento é esse que eu estou pregando para você? O sofrimento de quem faz a oferta espontânea, o sofrimento de quem perdoa o imperdoável, porque perdoar é sofrimento. O sofrimento de quem tem paciência para não desistir de alguém. O sofrimento, a angústia de passar por cima do seu ego, de vencer o seu orgulho, de vencer a sua idolatria, o seu senso de direito, tudo isso é sofrimento. Contanto que soframos com Ele, para que com Ele sejamos glorificados. Então Paulo diz, agora eu tenho para mim que os sofrimentos desse tempo presente não tem proporção alguma, não pode se comparar com a glória que há de se manifestar. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação de filhos de Deus, pessoas que vão suportar o insuportável, para que essa criação que foi sujeita à vaidade encontre iluminação do entendimento através da demonstração das virtudes de Deus, que só podem ser reveladas pelos filhos do seu amor. Aqui não existe expectativa nenhuma, zero expectativa. E aí eu olho para o sofrimento presente, as rejeições, as traições, as calúnias, as injustiças que foram cometidas a mim, e eu comparo e digo, isso aqui não tem proporção, não pode se comparar com a glória futura que há de se revelar. Está entendendo? Não. Aí eu olho para a tribulação e falo assim, essa leve, momentânea tribulação. O cara que escreveu isso estava preso, irmão.
cadeia, açoite, condenação. Aí ele olha para isso e fala assim: isso aqui é uma leve, momentânea tribulação, e não pode se comparar com o eterno peso de glória. Por isso, escute, eu entendo o mal da humanidade. Eu entendo. Não levante o nariz como quem olha para o outro e fala assim: não, esse cara é mau caráter, esse fulano não merece minha amizade. Não, não faz isso, não faz isso. Porque todo ser humano tem esse mal. Essa é a criação que geme, aguardando você. Eles aguardam ansiosamente a manifestação. Sabe quem está aguardando a sua manifestação, filho de Deus? Teu amigo que te traiu, o cara que tentou puxar seu tapete, a pessoa que está te difamando por aí, aquele que te agrediu. Eu sei que foi pesado o que aconteceu. Essa criatura tem uma ansiedade no coração. Ela não sabe onde encontrar os filhos de Deus, mas ela grita por desespero. Você sabia que todo ser humano que comete maldade, pecado e coisa do tipo, não é à toa. Ninguém é do jeito que é em vão, cada um tem uma história. Se você sentar para conversar com a história do pior homem do mundo, e você entender a sua história, você vai ter compaixão depois. Você vai analisar a história dele desde a infância, de uma série de coisas, vai falar: esse cara é a vítima. Você vai tirar ele da mira da sua justiça própria, e você vai colocar ele no seu joelho, e vai fazer: eu preciso orar por ele. Essa criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu vi um vídeo na internet de um julgamento de um cara que matou, estrupou e matou uma criança, uma adolescente. E aí, antes do seu julgamento de morte, porque lá fora é pena de morte, alguns familiares vieram e foram lá falar: eu quero que você morra mesmo, você não merece viver, seu crápula, seu demônio. Todo mundo foi lá dele de falar, ele foi com lágrimas nos olhos e falou assim: olha, o que você fez me colocou no lugar mais difícil para um filho de Deus. O lugar de perdoar você. Então eu te perdoo pelo que você fez. E aquele psicopata, enquanto todo mundo apontava o dedo e xingava e desejava a sua morte, ele fazia aquela cara de deboche, próximo da morte. Mas quando aquele senhor cristão, homem de Deus, libera perdão e diz: eu perdoo você, aquele psicopata começa a chorar no meio do seu julgamento. Ele se quebranta, porque não há psicopata que não se renda ao poder de Jesus Cristo, ao poder do amor e das virtudes do reino de Deus. Você está entendendo, irmãos? Por isso que eu entendo o mal da humanidade. Por isso que, independente se estamos com tudo resolvido ou se não estamos com as coisas resolvidas, está tudo bem. Por quê? Porque eu aprendi o segredo de estar contente em toda e em qualquer situação. Por isso, onde nós chegarmos, eu quero declarar nessa noite: onde nós pisarmos a planta dos pés, será chegada o reino de Deus nesse mundo. Porque nós vamos carregar juntos o cetro da justiça, o cetro da justiça do reino do Filho do seu amor. Que justiça? A justiça de Deus que se manifestou através do Filho de Deus, agora se manifesta comigo.
justificando as pessoas que não merecem, justificando os perdidos, justificando os que estão caídos. Não é uma justiça como quem usa uma balança, mas é a justiça do Senhor, a justiça que justifica todos que são incapazes de si só exercer a justiça. É assim que nós revelamos as virtudes do reino de Deus. Não é com poder, não é com glória, mas é com glória, irmão, onde a força dessa glória se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, se aperfeiçoa na nossa entrega. É na fraqueza do nosso orgulho, é na fraqueza do nosso direito, é na fraqueza da nossa obstinação, é na fraqueza da nossa ostentação, é na fraqueza da nossa soberba. É aqui que o poder de Deus, que a glória de Deus, que a força de Deus se aperfeiçoa. Então nós somos reduzidos em fraqueza para revelar as virtudes do reino do Filho do seu amor. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas que o reino de Deus revela a justiça, não o direito, não a prevalência de um sobre o outro, não. Nós precisamos resistir a todas as formas imperiais de falar em nome de Deus. Não resista como um rebelde que resiste como alguém que não quer se submeter ao reino de Deus. Irmão, você grita mais alto. Você pode gritar mais alto, protestando mais alto. O seu protesto contra as agressividades pode gritar mais alto. O seu protesto é protestar como um cordeiro protesta, sendo entregue para revelar o verdadeiro reino. Nós protestamos com a verdade praticada, com a manifestação de um filho de amor. Não combatemos o império das trevas com estratégia de poder, não. É o que o diabo quer que você faça, que você vá bater de frente, que você vai exigir resposta, porque você está certo, você não fez nada de errado, você pode brigar por isso. Foi assim que o diabo tentou Jesus no deserto. Prova, você é o filho de Deus, você tem direitos. Mas a Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus diz para mim e para você, 2 Coríntios 10, 4, e eu vou encerrar: as armas da nossa milícia não são carnais, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruir os argumentos da altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. Sabe como é que nós vencemos? Quais são as nossas armas? A de um cordeiro sacrificado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, revelando virtudes. Você muda o coração das pessoas quando você entrega virtudes. Você destrava nelas o bem, porque todo mundo tem o bem e todo mundo tem o mal. E você pode ser a maior influência de amor que o mundo precisa, porque a terra, a criação geme esperando por você. Viva a cultura do reino de Deus, porque Ele te transportou desse império das trevas. Você não faz mais parte desse lugar onde nós brigamos por direitos, onde nós buscamos resultados e referências a nosso favor. Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde você se torna como um cordeiro, você morre por amor.
para revelar a virtude. Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você. Fica de pé comigo. Ore alama.